Então vamos lá, né? Esse é mais um daqueles que eu revisito a caixinha de perguntas, né? Eu pego as perguntas da última caixinha que eu respondi lá no Instagram e vou dando uma comentada, dando umas alfinetadas, dando uma aumentada, faço um react, né? Esse é mais um daqueles 14 cards, mais ou menos, não exatamente 14 perguntas, mas vamos lá dar aquela discutida em algumas respostas que eu dei. A primeira pergunta que eu respondi, né, foi tempo de exposição mínimo para trabalhar tanto o VO2 máximo, né, o VO2 máximo, normalmente as pessoas dão uma encurtada aí para só VO2, mas é importante chamar VO2 máximo, porque VO2 se refere ao consumo de oxigênio e você consome oxigênio em qualquer intensidade. Mas quando você quer falar a maior taxa de consumo de oxigênio em 1 minuto, a sua potência aeróbica, né, a sua maior capacidade de utilizar oxigênio durante o exercício, você está se referindo ao VO2 máximo, né? Então é um pouquinho de rigor, não tão rigor, mas para trabalhar o VO2 máximo, o primeiro limiar, né, que é aquele limiar mais associado com o que é baixa intensidade, basicamente é o que separa o que é baixa intensidade, o que é um exercício leve, do que é um exercício, vamos dizer, moderado. E o segundo limiar, que é o que separa o que é o moderado do que é o alta intensidade, né? Eu comecei respondendo aqui já dando uma resposta sem colocar muito contexto, né? Para VO2 máximo é sempre apontado 12 minutos de trabalho de intensidade, ou seja, se você vai fazer um treino de VO2 máximo, que a parte de intensidade, de alta intensidade, some, acumule no mínimo 12 minutos. Isso é que é apontado. Só que aqui depende muito do critério do que você usa para definir o que é um treino efetivo, né? O que é um treino de VO2 máximo efetivo, né? Normalmente, na literatura, você vê a definição, são os treinos que passam mais tempo próximo ao VO2 máximo. E aí esse próximo seria acima de 95% do VO2 máximo. Se você tem um VO2 máximo de 50, seria o treino que faz você ficar com consumo de oxigênio aí de 47,5, né? Acima de 47,5 pela maior parte do tempo. Então, esse é um critério, né, da eficácia de um treino de VO2 máximo, e normalmente esse critério é usado para testar estruturas de treino. Os cientistas pegaram lá um grupo de pessoas e a intervenção era fazer um treino de VO2 máximo de 5 de 3 minutos, seja com a intensidade pré-definida ou melhor estímulo possível para o dia, 4 de 4 minutos, que seria aí o VO2 máximo dos noruegueses, né, tá na moda, ou com intervalos curtos, de 1 minuto e meio, de 1 minuto, enfim, né, o 30-15, né, que também é intervalos muito curtos, e quais desses intervalos, quais desses formatos de treino passa mais tempo acima de 95% do VO2 máximo, e aí diz quais são os mais efetivos. Então, no final das contas, qual treino faz você passar mais tempo fisiologicamente perto do máximo? Esse seria o critério aí para definir o que é um treino efetivo de VO2 máximo. É um critério, não pode ser considerado o melhor critério que a gente tem hoje, mas também não é só o único critério para definir se um treino é intensivo, até porque você não vai para a prova medir quem gastou mais oxigênio no máximo. Você vai para a prova para ser mais rápido. Então, talvez, se olhar a velocidade que os treinos foram feitos, talvez seja também outra métrica efetiva, né? Quem alcançou maior velocidade nos treinos, média, ou quem alcançou maior potência média nos intervalos do treino também é outra, né? Já que a gente está pensando aí em desempenho funcional. Então, olhando por essa perspectiva, se considera aí que 12 minutos de trabalho em intensidade é o que é fundamental. Lembrando que tem algumas estruturas que colocam trabalho de intensidade, mas não alcança muito próximo do VO2 máximo. Por exemplo, treinos de 1 minuto de estímulo com 1 minuto de recuperação. O estímulo é tão curto e a recuperação é tão longa, no caso do 1 minuto, que você nunca chega perto do VO2 máximo. Você começa a subir o consumo de oxigênio e recupera demais. Então, nessa estrutura, né, há evidência de que você não alcança muito próximo do VO2 máximo, diferente, por exemplo, de 3 minutos. 3 minutos on, 3 minutos off. Aí sim você alcança o VO2 máximo, isso porque o VO2 máximo precisa aí de um delay aí de 1 minuto e meio, 2 minutos para você chegar lá. Então, ou você chega lá em cada intervalo, que é, por exemplo,
um estímulo de 3 minutos, 4 minutos, ou você chega lá com um acúmulo ao longo do treino, que é fazendo 1 minuto de estímulo, mas com a recuperação mais curta, ou fazendo 1,5 minutos com a recuperação de 1 minuto. É o famoso tiro de 400, por exemplo, da corrida, né? Que vai ficar ali 1 minuto e 20, 1,5 minutos para a maioria das pessoas, e a recuperação de 1 minuto não recupera totalmente. Então, ao longo do treino, faz você alcançar um percentual alto do VO2 máximo e fica por ali, né? Pensando em VO2 máximo, 12 minutos de trabalho de intensidade. Para o segundo limiar, né, aqui eu dei uma mudada na ordem, para o segundo limiar normalmente se fala 20 minutos, né? Isso faz um pouquinho, qual seria um pouquinho de, onde a gente pode achar um pouquinho de sentido nisso aqui é que pelo componente lento do consumo de oxigênio, ou seja, quando você está em intensidades moderadas e intensidades altas, o consumo de oxigênio não é estável, ele, mesmo que você fique num ritmo, numa potência constante, por exemplo, 4 por quilômetro ou 250 watts, o consumo de oxigênio ele vai subindo ao longo do treino, da prova, do estímulo, mesmo que a potência, mesmo que a taxa de trabalho seja constante, né? Isso se chama componente lento do oxigênio. Não é que, diferente do treino leve, você pode assistir o último vídeo que eu falei sobre isso, o treino leve faz com que o consumo de oxigênio seja estável. Já o treino moderado, acima do primeiro limiar ou em alta intensidade, o consumo de oxigênio não é estável, ele sobe de forma constante, mesmo que a velocidade, o pace seja constante. Então, normalmente, no domínio pesado, ou seja, entre o L1 e o L2, o consumo de oxigênio vai estabilizar ali por volta de 20 minutos. Então, se você quer chegar no maior consumo de oxigênio que você alcança para aquela potência, e alcança em cerca de 15, 20 minutos, então talvez você precise de pelo menos 20 minutos de trabalho no L2 para fazer o treino valer, né? Então, se fala aí, geralmente 20 minutos. E no L1, que é capacidade aeróbica, né, extensiva, vamos falar assim, é o tempo que você tiver, o que você aguentar treinar, né? No caso da bike, por exemplo, que não tem impacto, né, realmente é aquela coisa do longo que você puder fazer no dia. Ó. Quando tiver tempo, vai pedalando. E normalmente o que limita em si é a tolerância muscular, né? O que limita é a tolerância muscular, mas não em si a parte metabólica, né, dos limiares. Resumir assim, o VO2 máximo no mínimo 12 minutos, o segundo limiar no mínimo 20 minutos, e o primeiro limiar aí é o tempo que você tiver ou que você está adaptado a fazer. Né? Complemento aqui dizendo que isso também há uma certa arbitrariedade, vai depender se o treino é treino de sobrecarga ou de manutenção. Você está dando sobrecarga no primeiro limiar, ou seja, você está estendendo o tempo que você tolera no segundo limiar, no FTP, pô, eu fiz 3 de 10, da próxima semana eu faço 4 de 10, depois faço 3 de 15, 5 de 10, 3 de 20. Você está dando sobrecarga, você quer aumentar o tempo que você passa nessa intensidade, aí sim tem que pensar nisso, né? Mas eu estou só dando manutenção, talvez se eu estou dando só manutenção, 15 minutos ali resolve, entendeu? Um pouco de arbitrariedade, tem que entender o contexto que o treino está sendo colocado. Precisa saber qual é o objetivo, se é sobrecarga, se é manutenção. Depende do objetivo do treino. Normalmente o primeiro limiar, que vale lembrar, não precisa ser em cima do primeiro limiar para você treinar o primeiro limiar. Até não há comprovação nenhuma de que você precisa treinar exatamente na intensidade do primeiro limiar para melhorar o primeiro limiar. Normalmente o primeiro limiar é muito associado com o tempo total de treino. Não importa se é 1% abaixo do primeiro limiar, 10% abaixo do primeiro limiar, desde que você aumente o tempo de treino. Esse é o fator aí de estímulo do primeiro limiar. O tempo de exposição. Mudando aqui para a próxima. Em uma maratona com aclives, como a maratona de Nova York, quando você iniciaria treinos específicos de ladeira? A pergunta aqui é quando você iniciaria treinos específicos? Vamos cortar a ladeira. Cara, os treinos específicos começam na fase específica, que normalmente aí vai ficar de 9 a 12 semanas para a maioria das pessoas, né? Aí você vê um plano de treino, quando você entra ali no Training Peaks, quero comprar um training plan do Training Peaks, pessoal que vende plano de treino pronto para a prova, né? 20 semanas, 24 semanas para treinar para uma maratona. Você tem que entender que dentro dessas 20 semanas, é um training plan para a maratona, mas dentro dessas 20 semanas, umas 8 semanas são uma base, né? Um treino para fazer você poder treinar no período específico, não é necessariamente 20 semanas de treino específico para maratona. Tem um treino de base, normalmente vai fazer um teste ali depois de umas 8 semanas, e aí sim vai seguir no período específico, né? Tudo que é específico, você treina no período específico. Então, a partir de 12 semanas, talvez você comece a considerar aí os treinos envolvendo a demanda da prova, nesse caso, com algumas subidas. Não especificamente sobre a Maratona de Nova York, mas entender como são as subidas, né? São subidas curtas, muito íngremes,
ou são subidas longas, né, com um grade, né, com um grau, né, com um grau de inclinação relativamente pequeno, mas muito constante, muito longa, né? Então tem que entender a demanda da prova e é nesse momento do período específico que você vai treinar a demanda da prova, né? Antes de treinar para a prova, você precisa treinar para a prova, né? Treinar para treinar. Se você não tem costume de correr subidas nunca, né? Se você mora numa cidade 100% plana, não tem esse costume de correr de subida, você precisa, no período de base, começar a sua exposição, desde que com pouco. O que eu falo aqui no final é que é muito importante entender que a altimetria não é agora eu vou treinar, eu vou fazer a prova, né, com subida e agora já vou subir aqui no longão, já vou fazer a maior ladeira aqui que tem na minha cidade. Não é assim. Você tem que entender que a altimetria, assim como é com volume você começa com 1h30 de longo, 1h40, 1h50, tá, até chegar talvez às 3 horas, dependendo aí de como seu treinador vai armar. A altimetria, você também precisa fazer isso, né? Você precisa subir pouco, uma certa quantidade de metros de ascensão num treino, na outra semana também, sempre considerando a descida. A descida realmente, a altimetria descendente é algo crítico, né? Algo crítico. Se você de uma hora para outra, você aumenta demais a altimetria que você desce, né? Você desce muito em um treino só, isso vai prejudicar demais os seus músculos. O dano muscular gerado por descida é muito alto. A subida ela gera uma exigência muscular, uma exigência de contração para você subir, mas o dano muscular descendo é muito grande, né? Já que o músculo ali está contraindo para absorver impacto. Então comece com pouco e vai aumentando, mas sobre o período específico, o específico você faz em período específico, aí 9 a 12 semanas para a maioria das pessoas, né? Dá para performar no 70.3 e um mês depois fazer subtreino na maratona. Aí eu dei uma brincadeira aqui, que dá para fazer, tem gente que pedala 180 e depois corre uma maratona, né, no mesmo dia, né, o Ironman Full, dá, né, perfeitamente possível. É perfeitamente possível. E aqui a pessoa que fez a pergunta é até uma aluna minha, né, e aí até o hahaha e o olhinho é porque a gente está indo para essa proposta. O ritmo do 70.3 normalmente, para a maioria das pessoas, vai coincidir com o ritmo que a pessoa corre uma maratona, né? São demandas de ritmo bem parecidas, então, de certa forma, acaba tendo uma boa transferência aqui, né, de ritmo. Faz o 70.3, dá aquela recuperada alguns dias e talvez até no fim de semana seguinte você já consegue colocar um longo, pensando num longo aí mais extensivo, né, pensando em aumentar a capacidade de sustentar ritmo, né, a distância que você sustenta o ritmo, aí no domingo seguinte, aí fazer uma progressão de volume nos domingos seguintes, né, a esse 70.3, mas eu acho um formato, tem gente, tem inclusive aluno meu que chegou que a proposta é ao contrário, fazer a maratona e depois fazer o 70.3, aí eu acho bem mais complicado, é muito mais complicado você desenvolver a bike durante um período específico de uma maratona, desenvolver a bike de 70.3, pedalar 2 horas, entre 2 e 3 horas, é bastante intenso, vale apontar aí aqui na pergunta tem performar, não é só terminar, é performar. Desenvolver a bike necessária para performar no 70.3 durante um ciclo de maratona é muito complicado e depois da maratona o período de recuperação acaba sendo muito longo. Então, não é na próxima semana você já consegue ir lá fazer uma transição. Eu sei que no Instagram acontece muito isso, mas vamos lá, né? Vamos para o mundo real. No domingo seguinte ainda muita gente está se recuperando. Pós-maratona é uma terra de ninguém, é muito aleatório como as pessoas vão se sentir após uma maratona, inclusive aspectos mentais, de motivação. Imagina você dar uma quebrada nessa maratona. E aí, para voltar e treinar em específico, em um ciclo específico reduzido para 70.3, pode ser crítico, né? Então, são muitas coisas que precisam ser gerenciadas, mas é perfeitamente possível. A gente vê gente fazendo isso o tempo todo, né? Desde que seja realmente bem gerenciado e também expectativas sejam bem controladas, né? Quando você empilha provas, você tem que controlar um pouco as expectativas, né? Como mensurar níveis elevados de cortisol sem exames? Imaginar o que a pessoa estava perguntando, né? Você quer mensurar o cortisol ou o estresse? Porque se você quer mensurar só o cortisol, você tem que medir o cortisol, né? Que é basicamente através de matriz biológica, né? Análise aí dosando cortisol sanguíneo, né? Sérico, saliva ou urina, né? E há uma certa diferença em que cada um desses representa em relação ao estresse, né? A capacidade do cortisol refletir a medida do estresse. Até porque se você quer saber apenas o estresse, tem formas até melhores do que dosando cortisol, né? Formas não invasivas, como eu falei aqui, medir qualidade do sono, HRV, alterações de humor, irritabilidade, o desempenho, né? Enfim, né? Vendo todo um contexto da pessoa, é capaz de medir muito mais o estresse.
do que através do cortisol. O cortisol é aquela coisa muito do médico, né? E outra coisa importante aqui, tem um seguidor, amigo meu, né, médico, que até que é a problemática em fazer a inferência de que o cortisol representa diretamente o estresse e, na verdade, o cortisol representa algumas disfunções, pode representar o cortisol alto, né? Algumas disfunções fisiológicas. Um viés grande em utilizar o cortisol, por exemplo, o cortisol que você vai no laboratório, coleta sangue, né, tal, não é exatamente a medida de cortisol que representa no seu estado que você acabou de acordar, que aí sim seria o cortisol pós período de recuperação. É um cortisol que você acordou, você pegou o carro, você se submeteu ao trânsito, ao calor, ao estresse, a um sinal vermelho que demorou muito a abrir, uma buzinada, fatores que talvez estressem você um pouquinho. Aí você vai lá no laboratório, depois desse tempo, né, de exposição a esses fatores de estresse, poluição, né, enfim, e aí coleta o seu cortisol e faz o exame e vê, tá alto. E, na verdade, foi um aumento agudo do cortisol, que não necessariamente representa um estado crônico de estresse. Talvez o estado crônico de estresse, que é sim o que importa no nosso caso, talvez deva ser medido através de outras formas, né, que eu até falei aqui, principalmente qualidade de sono. O HRV é uma forma, mas o HRV também é influenciado por essas outras, por qualidade da medida, né? Quer medir o nível de cortisol, você tem que medir o nível de cortisol, tem que dosar através de matriz biológica. Qual livro de fisiologia do exercício indica para estudante de educação física com interesse em endurance? Aqui eu cortaria esse interesse de endurance, cara, estude fisiologia do exercício, estude fisiologia humana, e depois, aí sim, você vai fazer os aprofundamentos focados para endurance, né? Faz uma pós-graduação, participar de grupos de estudo focado nisso, né? Aí eu digo que qualquer dos livros clássicos, você virá bem ao propósito de apresentar você os fundamentos da fisiologia do exercício. Vai falar do sistema cardiovascular, sistema respiratório, pular, enfim, né? Vai falar sobre tudo endócrino, termorregulação, tudo que é muito importante, que vai ser importante aí no endurance, mas não de forma tão aplicada. Um livro que eu gosto muito é esse do Scott Powers, né? Eu gosto bastante, nível de graduação muito ilustrado, É aquele livro texto clássico de graduação, né? Aí aqui aquele tipo de pergunta que eu acho a consulta, né? A pergunta, assessoria, consulta, né? 5K para 20 minutos, 10K para 43, com um mês de diferença. Perda muito grande de 5K para 10K. Qual a possível causa? Cara, a possível causa, se você realmente fez nas melhores condições, no melhor esforço possível, falta de endurance específico para a demanda da prova, ou seja, falta de treino de limiar, falta de repetição de 1 km ou por ali do pace que você quer correr a prova com descanso curto, né? Treino de tipo run, repetição de 15, 20 minutos, um ritmo forte, né? Enfim, né? Falta de endurance específico. VO2 máximo, tá, você corre 5K para 20 minutos, vamos dizer que o 5K seja um desempenho que representa bem a sua capacidade física, mas aí ele está muito associado ao VO2 máximo. Começa a perder, então você está perdendo justamente na sua capacidade de sustentar ritmos ao longo do tempo. E isso aí é treino de limiar, de sustentar intensidade. Pode faltar volume, tá? Só corre 3 vezes por semana ou só corre 5 vezes por semana, né? Você fez o 5K num estado mais descansado e intensificou demais para correr o 10K e chegou no 10K cansado, assim. Enfim, esse é o meu palpite. Parece ser rocket science, mas na verdade é uma coisa bem simples, que é a única coisa que eu posso dizer sem conhecer como você treina, né? Na verdade podem ser coisas bastante diferentes. Qual livro? Doc, que eu não sei o que é Doc, se seria algum artigo, ou profissional mais transformando sua visão sobre treinamento. Aqui eu fiquei preso muito ao livro, né? Eu sempre acho complicado falar de pessoas assim, porque, enfim, né? São várias pessoas, né? Tive professores incríveis no mestrado, fiz já várias graduações, várias pessoas transformaram a minha visão sobre treinamento, e eu tenho essa coisa de tudo que eu tenho um pouco de contato, eu considero que altera a minha visão sobre treinamento. Assim, eu realmente não sou tão cabeça dura, eu costumo mudar bastante as minhas opiniões ao longo do tempo, conforme eu vou me expondo a certas coisas, mas um livro assim que me influenciou bastante, principalmente quando eu ainda não tinha feito a graduação de educação física, né? Eu não sei se todo mundo sabe isso, eu não sou aquela história de
eu saí da escola e fiz educação física porque eu amava fazer esporte, faço triatlo desde 1994, fui triatleta na época da sunga, não sei o que, aquela história, né? Que a gente vê tanto aí de treinadores tão renomados. Não, a minha história é um pouquinho diferente. Tive outras graduações, eu sou graduado em ciência da computação, direito e tal, tinha outras carreiras e tive o contato já um pouco tardio com o esporte, com o triatlo como atleta, mas como um bom atleta nerd, resolvi estudar muito sobre a área e resolvi fazer graduação, resolvi fazer mestrado e resolvi ter uma carreira nisso, né? E aí a minha carreira é ser treinador, produzir conteúdo, fazer isso aqui que eu faço. E um livro que me influenciou muito é o livro do Hunter Allen, né? Do Training and Race, with a Power Meter, né? Treinando e competindo com um medidor de potência. Li quando era só atleta, quando nem pensava ainda em fazer educação física, isso faz bastante tempo. Mas me influenciou bastante, me influencia muito ainda, a área que eu gosto muito, a área o viés para os dados, né? Viés para os dados, oriento demais a minha atuação profissional a respeito dessa visão ainda, e um pouco da escola americana de treinamento, né, orientada a dados, que recomendo demais para quem gosta, para quem treina com potência e é nerd de endurance. Recomendo muito esse livro. Exercício em alta temperatura eleva a frequência cardíaca. Mensurar um treino em Z2 será pela percepção subjetiva de esforço. É basicamente aquela coisa, num treino leve, ele deve ajustar o treino pela percepção subjetiva de esforço, né? Ou seja, o treino com pace em Z2, PSE em Z2, mas FC em Z3. Aí ele pergunta aqui, devo mensurar o estresse cardíaco? Se devo mensurar o estresse cardíaco, eu não entendi bem o que ele queria dizer, mas eu entendo assim, se tudo tá certo, menos a frequência cardíaca está alta, mas a percepção de esforço está baixa, o pace está leve, eu devo ajustar o treino porque só apenas a frequência cardíaca está alta? Aí eu respondo que o meu lema é que o treino leve deve ser leve em todos os aspectos, como foi né, eu falei aqui quase 1 hora sobre isso no último vídeo, que é um treino leve, na minha visão é que o treino leve deve ser leve em todos os aspectos. Então sim, né, se a sobrecarga cardiovascular está alta, né, ou seja, a frequência cardíaca está alta, você deve ajustar o treino. Tem que ter um pouquinho de paciência aqui, porque o calor afeta também a dinâmica da frequência cardíaca, então a frequência cardíaca, não é necessariamente aqui é leve no frio, é a mesma no calor, ou seja, a minha frequência cardíaca leve, vamos dizer assim, 145 no clima ameno, e talvez os 150 equivala no calor, equivala aos 145 no frio, então é complicado. Então, na verdade, eu recomendo assim que quando se trata de frequência cardíaca, durante o treino, você observe mais as tendências, né? Pô, a frequência cardíaca tá subindo sem parar ou ela tá ficando estável? Hein? E também com o histórico. Pô, eu acredito que todo mundo já treinou no calor. Essa frequência cardíaca que você está sentindo nesse treino, ela é muito fora do que você costuma sentir treinando no calor. Então, pô, treino no calor, todo domingo eu faço o meu longão 9 horas da manhã. A frequência cardíaca é 155, correndo leve, me sinto leve. Num domingo qualquer tá 170. Pô, tem algo estranho, entendeu? Não é porque tá acima ou maior, é porque tá estranho. Então, a frequência cardíaca eu prefiro ver uma métrica como uma métrica de tendência ou de resposta, de entender o comportamento dela comparado com outros contextos, né? Sempre colocando consciência. Não, pô, eu tenho que treinar 155 e tá 160, eu preciso reduzir. Eu acho muito complicado pela quantidade de fatores que influenciam aí na frequência cardíaca. Inclusive, eu nem passo treino por frequência cardíaca por causa disso, né? A retenção hídrica é algo positivo para praticantes do endurance? A primeira coisa que depende da origem da retenção, e aqui eu falo primeiro da retenção positiva, que é a retenção através do estoque de glicogênio. Para o glicogênio muscular ser estocado, o glicogênio ser estocado é estocado junto de uma água, né? Fica abraçadinho ali de água quando está no estoque. Quando você faz um carb load, ou você simplesmente come carboidrato para usar e repõe o seu estoque de glicogênio, o seu peso vai aumentar também, não só pela quantidade de glicogênio. Por exemplo, a gente normalmente tem um estoque aí 400 gramas de glicogênio. Não vai aumentar só 400 gramas de peso, vai aumentar 1,5 kg, porque a água está junto, 1,5 kg, 2 kg, porque a água está junto desse glicogênio. Então, você, só por aumentar o seu estoque de glicogênio, você aumenta 1,5 kg, 2 kg de peso. Então, a retenção desse líquido é água. Então, a retenção, e a retenção associada a um aspecto positivo, né? Não é que aí reter essa água é positiva, é que ela está associada ao positivo, que é você ter um estoque de glicogênio, que é considerado um dos fatores mais determinantes de desempenho no endurance. Porém, tem outros processos de retenção hídrica, que normalmente, eu imagino que seja essa pergunta que
o cara fez é relacionar a esses outros aspectos que decorrem de problemas, ou seja, a retenção hídrica está associada a aspectos negativos, a fatos negativos. Falar, por exemplo, quando você desidrata demais, o corpo supercompensa a questão da desidratação e tende a reter líquido conforme você vai se reidratando, né? A desidratação causa um rebote, né? Vamos falar assim, de retenção hídrica. Ah, então é positivo? Isso não, é negativo. Esteve associado a um aspecto negativo, que é a desidratação. A inflamação também, né, tende a reter, e se é uma inflamação localizada, né, por exemplo, causa um edema, aquilo é uma retenção hídrica. É positivo? Retenção causada por desequilíbrio hormonal ou ação hormonal, por exemplo, o cortisol, aumento de estresse. Normalmente quem está muito com estresse crônico retém mais. E também a ingestão de sódio em excesso, né, também causa retenção. E nada disso pode ser apontado como positivo. Normalmente é algo que é extremamente negativo, às vezes faz parte do processo de treinamento, principalmente para quem está em sobrecarga. Quem está com sobrecarga vai sofrer uma inflamação. Não é isso que determina, não treine para não ter inflamação nunca. É um processo em que você estressa o corpo e você consegue se recuperar. O que é extremamente negativo aí é se você não tem essa capacidade de recuperação nesse processo, né? Se você só estressa e sua capacidade de recuperação é insuficiente para o estresse que você está aplicando, aí sim é o que gera o overtraining, overreaching, né? Gera lesão, gera baixa do sistema imunológico, desidratação severa, inflamação causada por doença, alguma ingestão excessiva de sódio, né? Esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, você pode estar com retenção porque foi lá e deu aquela carb loading, né? Vai dar uma retenção. É água e vai estar para o jogo. Essa pergunta aqui foi feita pela mesma pessoa que fez a pergunta lá do específico de subida para a maratona de Nova York. Treinos de tiro no plano, treinos em alta intensidade no plano ou repetições em ladeira, da famosa hill reps. Diferenças de objetivos, é aquela pergunta meio muito compacta que fica... como assim? É sobre o que exatamente você quer saber a pergunta, né? Mas eu digo que eu tenho uma visão muito simplista sobre o negócio de hill reps ou treinar a subida para correr forte no plano, né? A minha visão é que se a pessoa quer correr rápido em subida, treinar rápido em subida. Questão de especificidade, né? Mas eu particularmente não compro a ideia que existe uma transferência de treinar forte em subida para correr rápido no plano, pensando em período específico. Até porque quando você vai correr a subida, você tem que diminuir a velocidade. Você aumenta a exigência do treino, você aumenta o consumo de oxigênio, você vai fazer mais força em alguns músculos, né, para superar a força da gravidade, enfim. Mas você vai correr mais devagar. Vou correr mais lento, subindo, fazendo mais força para passar a correr mais rápido. Eu não compro essa transferência. Normalmente quem defende isso, né, defende treino de força específica, né, e aí você vai ficar mais forte, vai melhorar talvez o endurance muscular, endurance de força muscular, vamos dizer assim, não é exatamente isso. Quando for para o plano, vai estar um pouquinho mais resistente, vai estar com a capacidade do sustain, a velocidade no plano um pouco maior. Mas isso também pode ser treinado no plano usando velocidades específicas, né? Usando o que é realmente específico. Para mim, período específico é isso, né? E aí a força geral, se você quer deixar a pessoa realmente mais forte, vai para academia levantar peso. Vai fazer agachamento aumentando o cargo, com pouca repetição, isso sim faz a pessoa ficar mais forte. Enfim, a minha visão é essa. Eu não compro hill reps, isso em período específico. Em período de base, é uma ferramenta na caixa de ferramenta do treinador, eu não uso. Aqui é uma pergunta mais de cunho teórico. O método de treinamento mais adequado para atletas bem treinados é o método linear ou não linear. Para dar uma definição mais simplista, o linear é aquela coisa que você aumenta a carga de treino de forma linear, vamos dizer assim, de forma constante ou de forma previsível ao longo do tempo. É o que a maioria das pessoas fazem treinando para maratona. Essa semana eu vou correr 50 quilômetros, na semana que vem eu vou correr 55. Estou fazendo o longo de 2 horas, na semana que vem eu vou fazer 2 horas e 10, e isso é ao longo do tempo até alcançar seu objetivo. Óbvio que tem as semanas de recuperação e tal, mas a coisa tende, né, quando você abre o zoom, você consegue enxergar uma linearidade constante ali. Constante não, né? Uma coisa linear ao longo do tempo. E a não linear, que também é chamada ondulatória, é aquela coisa, nesse bloco de treino aqui, a gente vai focar em VO2 máximo. Tome carga para aumentar o VO2 máximo. Beleza, descansou. Nesse outro bloco de treino aqui, nessas próximas 3 semanas, a gente vai focar em limiar. E vai treinar a carga para melhorar a capacidade que quer melhorar. Não necessariamente vai ser uma progressão do bloco anterior, entendeu? Ou seja, é não linear. Quando você abre o zoom e vê todo o plano funcionando, quando
quando você chega na prova, você vai lá e vê o seu calendário ou o gráfico de carga, você não vê que foi linear, meio que foi ondulatório. Então é não linear ou ondulatório. E é que a primeira coisa que eu falo, precisa de um contexto mais completo, não é só sobre ser não treinado ou destreinado, enfim. A gente tá falando de qual esporte? Por exemplo, a gente tá falando de uma pessoa que vai fazer só o Ironman Brasil, o cara tá treinando e quer fazer só o Ironman Brasil, ou a gente tá falando de um atleta que quer fazer todo mês um triatlo olímpico. Isso aqui falando de triatlo. A gente tá falando do cara que vai, eu só quero correr a maratona de Porto Alegre. Ou a gente tá falando de um cara que quer correr meia maratona todo mês. Muda, né? Como a temporada vai ser pensada, né? Porque eu não vejo esses modelos de periodização como modelos, né? Como moldes de treinos. Para mim são conceitos. A gente descreve o treinamento que o Renato Canova fazia de tal forma, que os noruegueses fazem, e a gente descreve de tal forma, e você vai ler, entende o modelo conceitual daquilo e meio que transcreve para a sua forma de fazer treino, né? Muito embora as pessoas pensem que é dessa forma por causa de ferramentas de treino pronta, né? Por exemplo, o ATP lá do Training Peaks faz a sua periodização todinha, ele tem um modelo conceitual e meio que você pode só copiar e colar no seu aluno ou em você mesmo, se você é self-coached. Não quer dizer que são modelos melhores do que os outros, são vendidos como melhor. Todo mundo vai dizer que o próprio produto é melhor do que o outro, né? Mas eu não vejo isso como molde de treino. Nossa, a periodização linear assim, eu quero que o meu aluno treine com periodização linear, então eu tenho que seguir isso à risca. Não. Entenda o conceito das coisas. É o linear, é a carga progressiva, que o próximo bloco depende do que a pessoa fez no bloco anterior, e isso vai aumentando de forma progressiva, né? Então, e o não linear é que é um pouquinho mais caótico. O não linear é mais focado na capacidade que você quer treinar naquele bloco. E assim, honestamente, na prática, tudo acaba virando um modelo híbrido, né? Como normalmente em período de preparação geral, na base, as pessoas falando de 20 semanas, as 10 primeiras semanas são base e as 10 últimas específicas. Aí na base a pessoa faz linear, focando em aumentar o volume, e no específico faz ondulatório, né? Sem aumentar o volume, sem aumentar a carga, mas ali ondulando e mantendo o volume constante, né? Ou o volume que faz sentido para naquele momento e fazendo variações por causa do ritmo da prova, né? Eu não acho que esse negócio de mais adequado, não existe muito essa coisa de mais adequado, né? Tudo funciona, né? Todos os caminhos vão levar para a prova, né? Você pegar uma prova, né? E normalmente as pessoas veem a pessoa que ganhou, né? Os melhores, os quenianos, não sei o quê. Mas aí também há um viés de sobrevivência, que da mesma forma que o queniano que ganhou, teve queniano que fez o mesmo treino e não ganhou, né? Então, o que é mais adequado, o que é melhor, quando se fala de modelo de treino, normalmente não funciona muito bem, não. É contraproducente o treino em Big Gear, aqui para quem não é do ciclismo, do triatlo, o treino em Big Gear é o treino na bicicleta, em que a pessoa coloca a marcha mais pesada disponível na bicicleta e vai tentar fazer força, vai tentar colocar a potência do treino com a marcha mais pesada da bicicleta. Obviamente a cadência, o giro, né, dos pedais vai ficar muito mais pesado e teoricamente acaba sendo um treino de força específica, e vale muita coisa que pode falar sobre Big Gear, é aplicável ao que eu estava falando sobre treino na ladeira, né? E que eu falando, contraproducente não é, a palavra contraproducente é aquela coisa, se eu fizer, eu vou ficar pior, entendeu? Para mim, contraproducente é isso. Se você fizer o treino de Big Gear, você vai ser um ciclista pior? Não é, né? Não se prova que você fica pior treinando em Big Gear. Você não vai piorar fazendo, né? Você não vai ter um prejuízo no seu desempenho fazendo. Mas também não há uma evidência científica robusta, vamos falar assim, de que você vai melhorar. Ou não necessariamente vai melhorar, aqui eu coloquei errado. Não é que você não vai melhorar, você vai melhorar. Mas você vai melhorar mais do que fazendo o normal, usando a sua cadência normal, usando a marcha natural que você escolheria para aquele treino? Não é contraproducente, mas também será que é melhor do que o normal? Entendeu? Tem aquela coisa a solução mais simples normalmente é o que funciona. Se o Big Gear dá o mesmo resultado de usar a marcha auto-selecionada, a cadência natural da pessoa, por que eu preciso fazer Big Gear? Não há evidência científica de que melhora ou de que é melhor do que o normal. Embora os estudos, vamos dizer assim, o conjunto de evidência, não se tem de evidência, mas no conjunto experimental que se tem até hoje, normalmente os métodos, né,
os desenhos experimentais não retratam exatamente a forma que se treina Big Gear na prática, né? Eu já treinei Big Gear, não eu prescrevi no meu treino, mas eu tive treinador que passava treino Big Gear. E eram treinos totalmente diferentes do que quando eu leio um artigo que investigou Big Gear, diz que achou benefício ou não achou benefício, né? Então, pô, será que não tá na hora de alguém fazer experimento aí, treinando realmente na intensidade que as pessoas treinam Big Gear, pelo tempo que as pessoas treinam Big Gear? Pô, triatleta faz blocos de 3 de 20 minutos no Big Gear aí em Z3. Aí você vai ver um artigo, até um recente, acho que do ano passado, que o treino Big Gear era um sprint de 6 segundos em subida em Big Gear. E aí achou benefício não, disse que é equivalente a fazer agachamento na academia. Mas esse Big Gear não é o treino que a pessoa faz, entendeu? Que as pessoas fazem no mundo real. Esse formato desse treino, 3 sprints de 6 segundos numa subida de não sei quanto de inclinação. Então, assim, há um certo descompasso. Eu acho que a ciência ainda está muito para trás nessa área em fazer desenhos experimentais que realmente investiguem se a forma que as pessoas treinam Big Gear traz benefício. Não se tem isso. Mas também não dá para dizer que é contraproducente. Continua aqui dizendo que a evidência de que a forma que a maioria das pessoas treinam Big Gear serve para algo vem dos resultados dos treinadores na prática. Pô, tem muito treinador, muito relevante, muito importante, com ótimos resultados que passa o treino Big Gear. E isso é uma evidência, não é evidência científica, é uma evidência prática que tem muito valor para a área. A gente não pode ignorar. Eu, como treinador, não posso só seguir artigo. O meu espaço de discricionariedade para escolher e tomar decisões dos treinos dos meus alunos baseados em conhecimento geral, entendeu? Tá óbvio que você não vai aplicar uma pseudociência. E às vezes até aplica, mas depois percebe, né? A gente vai estudar e percebe que não pode ser assim. Mas também a evidência prática, o conjunto prático, né, da prática dos treinadores não é imune às críticas e isenta viés, e também não pode usar, da mesma forma que na ciência a gente não pode usar o viés de autoridade, não é porque o treinador ganha alguma coisa que ele não pode ser criticado ou que ele alcança os resultados. Quer dizer que tudo que ele faz é 100% correto ou não tem falha. Às vezes tem ótimos treinadores que fazem 99% correto e 1% de coisa incorreta. Mas pelos 99% ele alcança o resultado. Entendeu? Então, do Big Gear eu vejo muito isso, né? Ainda ninguém consegue provar nada, mas se dentro do conjunto do seu treinamento aquilo faz sentido para o atleta alcançar o resultado, não se tem prova ainda de que não serve para nada, o que é contraproducente. Considero que se não faz diferença, não vale a pena a intervenção. Essa é a minha, eu vou pela simplicidade, mas não considero contraproducente, só talvez não faça diferença. E aqui a última, né? O que a literatura diz sobre quanto tempo de polimento para uma maratona? A literatura diz muita coisa sobre isso, né? Só que aí eu escolhi repostar aqui um dos meus posts em que eu falo de um artigo observacional com dados com Big Data, né? Fez um extract aí do Strava e observou ali as pessoas. Óbvio que isso aqui é observacional e consegue dizer que talvez os melhores fizeram dessa forma, mas não quer dizer que isso causa você ser melhor, né? Estudo com dados de mais de 158 mil corredores analisou qual a duração de polimento mais melhora o tempo na maratona. O conceito de polimento nesse estudo aqui é você reduzir o volume. Quando não houve polimento, né? Ou seja, quando você não houve uma redução na última semana, houve prejuízo no desempenho. E já com uma semana de polimento, já houve benefício. Ele separa em um polimento que ele chama de relaxado e estrito. O polimento relaxado, você reduz o volume, mas você não reduz o volume de forma, vamos dizer assim, linear. Você começa a reduzir e volta a aumentar, e depois volta a reduzir. Ele é um polimento que não é só redução. E o polimento estrito é quando é só redução. É quando, por exemplo, você reduz o volume na terceira semana e reduz o volume na segunda semana. O da segunda semana é menor do que o da terceira e o da primeira é menor do que o da segunda. É uma redução não constante, mas é uma redução estrita, né? Não relaxa na redução. E o relaxado é quando você reduz da quarta para a terceira, mas na segunda você faz já maior do que a terceira e a primeira você talvez aumente em relação à segunda. Ou seja, é um polimento um pouquinho mais bagunçado. Há uma redução, mas ela não é tão estrita. E aí ele fala que mesmo com o polimento de uma semana já se mostrou benefício. Mas a maior melhora veio com 3 semanas de redução de volume feita de forma estrita, né? Redução semanal progressiva sem aumento no meio. Porque, por exemplo, a pessoa começa o polimento e na terceira semana a pessoa falta um treino, falta 2 treinos e tal.
faltando 3 semanas para a prova, faltam, né, não consegue fazer o plano completo, aí volta para a segunda semana e aí quer fazer o plano completo, né, não faz um reajuste, faltando 3 semanas a pessoa perdeu 2 treinos, aí na segunda quer fazer todos os treinos. Isso aí meio que é o que ele chama de polimento relaxado. Na segunda semana você não reduziu progressivamente, né? Você voltou a aumentar, mesmo que seja baixo, mesmo que seja menor do que a quarta semana. Então tem que ter cuidado no polimento se não sai tão estrito assim. O relaxado também tem dado benefício fala melhor de performance. O estrito ele ainda é melhor, né? Então seja bastante disciplinado no polimento, que aí sim o resultado aparece. Beleza? Então essas foram as perguntas da caixinha da última semana. Se você gostou, deixa o like, indica esse vídeo aqui para quem você acha que vai se interessar. Me segue lá no Instagram, @Ciência do Endurance. Se ainda não é inscrito aqui no YouTube, se inscreve. Se não segue a gente no Spotify, também aproveita para seguir. Aproveita também para dar avaliação. Se você está me ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas. E valeu, tamo junto.